A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Seja bem-vindo ao IBFcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo. Eu sou o Felipe Valfri, advogado e advisor de capital para o desenvolvimento de tecnologia e inovação e membro do Comitê de Tecnologia e Inovação do IBF. Junto comigo, Sandro Risato. Muito olá, tudo bem? Sandro Risato, eu sou advogado tributarista. Muitas mudanças vindo por aí e teremos hoje a presença do nosso amigo Rogério Salumi. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho muito orgulho de estar participando desse podcast aqui com o IBF. Rogério, você criou uma das maiores histórias do empreendedorismo no Espírito Santo por meio da Wine. Hoje, o maior clube de assinaturas de vinhos do mundo, o maior e-commerce do Brasil. E está vivendo uma nova história. Como é que está esse novo capítulo? Explica mais aí pra gente como é que está o Rogério hoje. Bom, o Rogério hoje está motivado, feliz, assim, com uma satisfação de ter construído, né, vivido todo a jornada do empreendedor, desde a sua vontade de empreender, a ideia, a concepção do projeto, criação de uma empresa, atração de talentos, né, porque sozinho a gente não faz nada. E aí, se a gente fizer uma régua temporal, estou falando lá de 2003, quando eu comecei a empreender, a época do fax ainda. Lembra? A época do bug do milênio, né? Na época do fax, a gente tinha acabado de passar do bug do milênio, ninguém morreu, o mundo continuou, né? Os zeros voltaram a funcionar ali nas agendas e nos calendários. Mas assim, eu me sinto muito realizado por esse projeto que foi a Wine, né? E não foi o meu único projeto, mas foi o mais importante até agora, né? De fato, a gente construiu um negócio global, uma empresa que é líder no mundo, é líder na América Latina, mais de 1.000 colaboradores, uma empresa que foi comprada no decorrer dessa história aí 3 vezes por grandes fundos no Brasil, né? E tem 1 ano e meio que eu fiz o meu exit, eu saí da companhia por completo. Eu acho que com a missão 100% cumprida, né? Feliz, satisfeito, né? Deu tudo certo. A empresa agora ela continua o projeto, ela continua se desenvolvendo na mão dos seus novos donos, né? Dos sócios atuais, e não tenho dúvida que ainda tem muita coisa para essa empresa conquistar no Brasil e no mundo. A Wine, sem sombra de dúvidas, é uma grande referência para nós empreendedores aqui no Espírito Santo e vocês cortaram o mato alto para muita gente, né? Abriu as portas aí para muita gente. Isso aí, e aí vale um parênteses, porque as pessoas falam assim, poxa, como é que foi isso? E eu tenho muito claro na minha cabeça, né? E tenho muito orgulho de falar isso, a gente de fato abriu a floresta, né? Literalmente. Porque quando a gente começou, não tinha... Pra você ter uma ideia, quando a gente começou, o Estado do Espírito Santo, ele não arrecadava 1 centavo em imposto oriundo de e-commerce ou de venda online. Não existia isso aqui. Não existia. Nem a venda online direito existia. Não existia a venda online, não existia arrecadação, não existia profissionais, e essa foi uma dificuldade lá atrás. Se você fizer um comparativo, dando um salto para 2024, o Espírito Santo arrecadou R$500 bilhão em ICMS oriundo do e-commerce. De venda não presencial, né? E ainda tem muita coisa para acontecer, a gente ainda está muito pequeno, mas tem muita coisa para acontecer. E aí fala-se que é uma redução tributária, né? Não existe. Como que é uma redução tributária? Aí quando a gente vai falar de incentivo, né? Quando você incentiva, mas você tem uma criação vai de entrada de novos recursos, geração de emprego e tudo isso, não é só o e-commerce, não é só tecnologia, qualquer indústria, quando ela de fato, quando ela trabalha para poder gerar valor, gerar riqueza, gerar empregos, ela funciona. Então, os incentivos são bem-vindos. O que não pode é você dar incentivo para um segmento qualquer e esse segmento virar um sanguessuga. Isso aí não pode, eu sempre fui contra com relação a isso.
Boa. Como é que está essa transição do mindset privado e levando esse mindset para o público, né? Fala um pouco mais disso. Boa pergunta, até para poder esclarecer as pessoas. O mindset é privado, continua privado e sempre será privado. Aplicar o privado no público. O meu mindset eu sou um cara com a cabeça empreendedora, privada, acredito no privado, acredito na empresa, né? E eu acho que é por isso que eu estou e fui convidado para poder ajudar, junto ao governador Renato Casagrande, ao vice-governador Ricardo Ferraz, que me fizeram esse convite para poder criar junto com eles, montar do zero, e aí é literalmente do zero, uma agência de fomento, uma agência de atração de investimentos para o Espírito Santo, para esse nosso estado que está pronto, fez o dever de casa, só que agora tem que aproveitar esse momento para atrair, para desenvolver também os negócios aqui dentro. Porque se a gente deixar passar, a gente perde o bonde. Então agora está na hora. Exatamente. Então, minha cabeça é privada, continua privado, e a gente fala assim, você passou para o público? Não passei para o público, porque essa agência é uma SSA, uma Sociedade de Serviço Autônomo. Então, ela tem todo o arcabouço e o modelo de gestão privado. Né? Para você ter uma ideia, todo o time ele é contratado CLT, ele é um time que você pode demitir se não tiver performance. Essa empresa ela tem um contrato de serviço com o Estado. E ela tem que entregar através de metas, através de KPIs, um acompanhamento aí sim da Secretaria de Desenvolvimento, do governo, do Estado, das suas entregas daquele contrato. Né? O que a gente tem de público é o dever de fazer o correto, o dever de entregar aquilo que foi contratado, o dever de seguir os padrões de excelência, né, e de transparência que um governo, que uma entidade pública tem que ser, e assim realmente tem que ser. Então, é um misto que tem um pouquinho no lado público, mas a cabeça, não só minha, mas de todo o time, é privada. A gente vai lidar e vai pensar e vai executar de forma privada, rápida, ágil, dinâmica. É assim que tem que ser. É exatamente isso que eu ia até falar. É o quanto a gente consegue manter esse dinamismo ajudando o Estado a cumprir o seu propósito. Então, esse é o papel aí da agência. Então, eu queria que você falasse um pouco mais. O que é o InvestES? Qual o seu papel? Qual a sua missão? Para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo agora, para ser bem pragmático e simples, o InvestES é o jet ski do Estado. Nossa, maravilhoso. Muito qualquer bom. Estado, independente do tamanho, independente de qualquer Estado, ele é uma embarcação grande, né? Ele é um grande navio, ele é um grande transatlântico. E por questões do modelo de gestão, né, por questões do nível de transparência, do nível de gestão, do nível de processos e procedimentos que os estados têm que ter, tudo isso para controlar, tudo isso para evitar os desvios que acontecem. Então, para evitar com isso, ele tem que ser grande, ele tem que ser pesado, ele tem que ter sua estrutura, né, que está aí, e é assim que funciona. E nós somos uma agência que seria ali aquele jet ski que está do lado, que vai ter agilidade, velocidade, vai e volta rápido, né, se comunica, faz o negócio, traz para o Estado, desenvolve dentro do Estado novas oportunidades, né, novos investimentos. Então, esse seria basicamente uma forma caricata das pessoas entenderem. E sem os entraves também do procedimento e processo público, né? Tendo em vista que a agência precisa, e qualquer negócio que vá ali precisar do apoio de uma entidade pública, vai entrar num fluxo normal. Então, a gente vai ter aí a criação de fast tracks, ou seja, caminhos mais rápidos, vamos acompanhar, a gente vai ajudar o Estado a pensar mais rápido nesses processos para que a gente não perca o timing, né, dessas oportunidades. Então, a agência não é uma criação do Espírito Santo. Já existe isso no Brasil. A primeira agência de desenvolvimento é a agência de Minas Gerais, que aconteceu e foi criada em 1968. Tá? O modelo da agência de Minas Gerais é diferente de uma SSA, diferente do nosso modelo. Ela é uma entidade realmente pública, então ela está dentro do arcabouço público, faz parte da Secretaria de Desenvolvimento. A gente já está seguindo uma tendência mais moderna, que é a que São Paulo usa, com a sua Invest SP, Rio Grande do Sul, Invest Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina. Então, esses estados já têm as suas SSAs, já têm as suas agências e que funcionam muito bem.
atraem centenas de milhares de reais para o Estado, geram emprego e facilitam no sentido de ter uma comunicação mais fluida, empresarial, facilita essa chegada e essa busca dos empresários e das empresas, dos negócios, para estar e para analisar se faz ou não sentido estar nesse ou naquele estado. Porque quando o empresário pensa, vou lá e vou conversar, primeiro que dificilmente ele sabe por onde começar. Esse é um então a gente seria a porta de entrada de forma privada, vamos dizer assim, com uma comunicação mais privada para esses empresários. E para os empresários locais, tá? Porque isso é importante. A agência não só vai buscar trazer para o Espírito Santo novos negócios ou novos investimentos. Ela vai trabalhar entendendo aonde que a gente pode potencializar, melhorar e atrair investimentos para o ecossistema já implementado aqui. Porque as pessoas também estão pensando, só vai fazer a atração, né? Só vai lá vai fora do Brasil, dentro do Brasil, atrair recursos, investimentos e empresas para cá. Sim, mas não somente isso. A gente vai, por exemplo, vamos olhar aqui o segmento de tecnologia. Então, como é que está estruturado? Onde é que está concentrado? Quais são os negócios que podem vir para cá, que falam com esse ecossistema já instalado, que vai potencializar, ajudar o dinamismo desse segmento? Então, a gente vai lá e busca, conversa com esses atores e vai buscar no Brasil ou fora do Brasil os parceiros, as empresas que faz sentido estar linkada nesse ecossistema e vamos oferecer o nosso estado para que eles possam vir aqui. Então, isso é uma função interna. Externa é realmente trazer coisa nova, lá fora do Brasil, pegar... É uma disputa sadia, mas é uma disputa com os outros estados na busca desses investimentos que estão vindo para o Brasil. Sim. Nós temos 3 setores que são mais pesados, que são comércio, indústria e serviço. Uhum. Existe algum foco para algum ou vai ser um tentáculo que vai tentar trazer tudo? Como que é isso, não vai ser um tentáculo, porque eu, particularmente, o próprio governo já tem essa visão, e é uma visão moderna, né? A gente não pode ser um tentáculo, a gente não pode querer abraçar o mundo, a gente não pode querer acertar em todas, a gente não pode querer atrair todo mundo. O Estado está aberto para todo mundo, para todas as empresas. Ponto. Mas a energia, a dedicação e a estratégia de atração tem que seguir um plano que faça realmente sentido nessas bases que são as bases prioritárias e importantes para o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é o estado mais bacana para se investir no Brasil, mais estruturado em termos da sua parte tributária, fiscal, financeira, né, da sua governança, da sua gestão. Tem uma educação boa, está melhorando na segurança, tem muita coisa para melhorar, mas se você comparar com os outros estados, a gente está muito acima. Ok, mas a gente é pequeno. A gente representa 2% do PIB do Brasil, né? A gente são 4 milhões e 100 mil habitantes. É um estado pequeno, mas é um estado extremamente forte, importante quando a gente fala do seu posicionamento, da sua posição geográfica. Então a gente tem que entender que nós somos um estado que tem que abraçar, de fato, a questão da infraestrutura, de ser a porta do Brasil. A gente tem que ser a porta de entrada e saída do Brasil. Para isso, como já estamos tendo os investimentos, né, em portos, infraestrutura, a infraestrutura é um dos pilares. Portos, ferrovias, aeroportos, rodovias. Essa infraestrutura vai nos dar condição, a gente já está evoluindo, mas precisamos agora da mais pesada, né? Essa infraestrutura vai nos dar condição de chegar assim, pode vir para cá que daqui a gente distribui para qualquer lugar do Brasil. A gente está conectado com qualquer lugar do Brasil de forma rápida, eficiente, moderna, com um custo competitivo. Então, é isso aqui que a gente tem que ter. Isso aí é um pilar. O segundo pilar é o pilar do turismo. A gente tem que investir no nosso turismo, que é uma economia limpa, é uma economia, né, ela é forte. A gente precisa, nós, capixabas, precisamos acreditar mais no potencial do nosso estado. E geograficamente a gente já tem um presente, né? E divulgar. Que o Espírito Santo é lindo. A gente é lindo, tem uma culinária maravilhosa, 1h30 você está na montanha, você está no mar. Então você tem aqui potencialidades que precisam ser divulgadas, mostradas, mas mostradas com ênfase, mostradas, sabe? Realmente tem um investimento para mostrar aquilo que a gente tem, para as pessoas ficarem curiosas e virem aqui. Então,
Esse é um outro pilar. O terceiro pilar é tecnologia. A gente precisa e vai investir muito na tecnologia. Para quê? Para que ela atenda todas essas indústrias, todos os segmentos que aqui já estão instalados e também transforme o Estado no Estado referência no que diz respeito ao desenvolvimento, à tecnologia, tudo isso que pode vir dos investimentos tecnológicos. E o quarto são as empresas que estão alinhadas, focadas e dedicadas a terem os seus negócios baseados no conceito ESG. Então, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, a gente tem que se preocupar, com a sociedade, a gente tem que se preocupar com a governança. Então, a gente vai trabalhar para que esses 4 pilares sejam atendidos. Esse é o foco. Então, pode ser que seja um povo dentro desses 4 pilares. Sim. Para a gente poder realmente ter um Estado competitivo, a gente precisa ter infraestrutura, a gente precisa ter tecnologia, a gente precisa atrair as pessoas e ser um local turístico para que todo mundo realmente deseje estar aqui. E a gente precisa ter empresas que se preocupem com o ESG, com a parte da governança, da sustentabilidade, do meio ambiente. E isso é que a gente vai estar trabalhando. É ser bem aí a vitrine do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. Vamos lá, segunda forma mais tranquila. É o vendedor do Estado. Boa. Então, pegar a pastinha é vender o Estado, literalmente vender o Estado. Vender você sabe um pouquinho, A gente vai vender no Brasil, no fundo, é estar presente nas feiras internacionais, estar presente nos eventos internacionais, nacionais, é começar a estar presente como Espírito Santo. Não é como, por exemplo, a Wine estar numa feira, a Imetame estar numa feira, a Águia Branca está, que são grandes... Não é isso. É o Espírito Santo com suas empresas, potencialidade, está aqui. Isso aqui é o nosso Estado. Então, a gente vai juntar toda essa fortaleza e vamos para o mundo todo. É para o mundo todo. Onde tiver oportunidade, a gente vai atrás, a gente vai disputar com os grandes estados no Brasil e a gente vai trabalhar forte para mostrar que a gente é a melhor opção. Boa. É muito bom isso. E eu te falo que quando eu vi a notícia do surgimento do InvestES, eu fiquei assim, muito feliz, porque eu já vi esse movimento se consolidando ali por meio do Estado e outros atores, em literalmente vender o Estado, e o quanto isso é importante. A gente já está vendo resultados a partir dessas iniciativas e que é o que você bem falou, a gente precisa mostrar as nossas potencialidades, a gente precisa apresentar para instituições, empresas e pessoas que viver no Espírito Santo é muito bom. Eu faço isso, eu tô evangelizando assim, os meus clientes. Eu trabalho muito com empresas de tecnologia e a maioria são de fora. Eu falei, cara, vem para o Espírito Santo, é um mercado interessante, um mercado que está te abraçando, é um mercado onde o governo está aberto para conversar, diversas instituições estão aqui construindo juntos, e quando a gente começa a falar sobre esse nível de abertura, as pessoas não acreditam, sendo sincero. Tá? Então, mas isso é público mesmo e notório, é impressionante, porque assim, nós, como homens e mulheres de negócio, o que a gente mais quer é ter um produto próximo do perfeito. Você, de repente, sempre tem alguma coisa a melhorar, mas assim, tá bom. Aqui, tá aprovado, tá tudo certo. A gente tem um produto na mão. A gente tem um Estado Só que ninguém conhece, há 13 anos, nota A, pelo controle, vamos dizer, das contas públicas, nota A, é um Estado que não tem dívida, paga suas contas em dia, melhor IDEB, que é relacionado à educação do Brasil. A gente tem aqui um fundo soberano, que é uma coisa única no Brasil. Eu cansei de ver as pessoas tomarem susto quando a gente fala, não, a gente tem um fundo soberano, cara, a gente investe, governo é dinheiro próprio da sociedade, que além de ser de sociedade, o Estado tem uma governança tão bacana, que tem uma poupança intergeracional que o governador agora, o atual, Renato Casagrande, ele só pode usar se tiver uma catástrofe. A gente pensa no futuro, a gente realmente está pensando lá na frente. E assim será com o próximo governador, com outro governador. Essa eu acho que é a cabeça que o capixaba, a sociedade capixaba, já entendeu, né? Nem o Estado tem um fundo de reserva, igual um prédio tem. Não tem. Então Seria a gente tem quase que um fundo de reserva. É um fundo de reserva que a gente tem, que é uma poupança intergeracional que será usada somente para projetos, se forem realmente extremamente importantes, ou um catástrofe, isso, aquilo, para realmente a gente ter agilidade.
É para resolver, resolve. Mas isso é uma parte. Outra parte, a gente investe em empresas de tecnologia, a gente investe em empresas ESG, vamos investir agora nos projetos que estão aí ligados à infraestrutura. Então, assim, o Estado tem dinheiro para investir, né? Não tem dívida. Como você bem falou, tem facilidade de você lidar com o ente público. O Estado quer ajudar, é pró-negócio, mas é um Estado. Isso é importante falar. É um Estado, tem toda a sua regulamentação, tem todo o seu modelo, por mais que seja um pouquinho mais leve que os outros pelo tamanho, mas tem o seu modelo. Para isso é que a agência vem, para ajudar, para trabalhar aqui no paralelo e dar esse dinamismo, ter essa comunicação mais fluida. Então, esse aí eu acho que vai ser um casamento, vai ser um momento muito bom para o Estado, porque a gente tem um produto perfeito. Agora a gente precisa aproveitar isso e vender e atrair. E o navio não consegue entregar rápido, né? O jet ski vai rapidinho. Não consegue. E aí, assim como uma empresa gigante, ela também precisa dos seus jet skis, né? Para a gente não ficar pontuando só o Estado. Uma empresa gigante também fica meio difícil. É um andamento paquidérmico. É quase um elefante andando. É sempre devagar. Tem que ser a pulguinha. É isso aí. Né? Para poder resolver rapidinho e fazer as coisas acontecerem. Muito bom, assim. O quanto a gente, quando eu estou com você, a gente fala muito sobre o Fundo Soberano, isso virou referência, isso virou pauta de diversos ambientes fora do Estado. Como assim vocês têm um fundo? Como assim? Qual é a tese do fundo? Eu acho que você trouxe muito bem isso, né? A gente tem um fundo, está focado em investimentos relacionados à empresa de tecnologia e inovação e tantos outros fundos que vão ser criados a partir disso. São 3 hoje, né? São 3 fundos. Dentro desse projeto do Fundo Soberano. Um é o FUNCES, 250 milhões, exatamente para tecnologia. Então, existe uma empresa terceira, uma gestora terceira, que faz toda essa análise e que entrega um resultado. O fundo, como qualquer outro fundo, tem que ter resultado. Tem um investimento e tem um desinvestimento com um resultado positivo. Então, tem toda essa característica que tem que dar resultado. E tudo bem, está tudo certo. Tem o FUNCES 2, que foi 250 milhões também, dedicado a empresas que tenham, né, uma característica ESG. Então, foi um fundo mais voltado para poder investir em empresas que estão olhando, posicionando sustentabilidade, governança, também está. E agora, a gente terminou, o Estado, né, terminou a etapa de divulgação para que as empresas apresentassem as suas propostas do Fundo 3, que é o primeiro fundo de descarbonização do Brasil. Vai trabalhar a descarbonização e tem como objetivo já chegar lá na COP em Belém, lá no final do ano, com uma empresa investida. Legal. Então, é um fundo também muito bacana, moderno, de descarbonização, que está olhando o futuro do nosso estado e, consequentemente, do Brasil. Né? A gente aí mostrando para os outros estados e para as outras entidades que sim, é possível fazer. Então, hoje, nós estamos com essas 3 frentes. Em capital de verdade, né? Capital, tese de verdade, com propósito e impacto. Exatamente. Retornos mensuráveis, né? Mensuráveis, porque todos esses fundos têm parceiros externos, auditados, tudo muito transparente. E, além disso, o investimento mensal nessa poupança intergeracional. E aí uma parte também vai para o governo usar e poder fazer o trabalho normal que tem que ser feito. O fundo é ligado ao Bandes? O fundo é ligado ao Bandes, né? É ligado ao Bandes. E cada um desses fundos filhos, eles têm uma gestora, uma empresa privada que vai fazer a gestão. Então, para o empresário que quer participar, ele tem que acompanhar editais do Bandes. Aonde que ele procura isso, Rogério? Olha, tem tudo muito claro no site do Bandes. É só entrar lá no Bandes ES que você tem todos os editais, todas as formas de você participar. Hoje a gente só tem aberto o FUNCES 1, que é de tecnologia. O 2 já fechou e o 3 vai abrir. Né? E o 3 vai abrir. Que é o descarbonização. Mas se acompanhar, assim, você tem todas as informações lá de forma muito, muito simples até. Rogério, como é que a gente acessa o InvestES? Como é que as empresas, tanto daqui do Espírito Santo como de fora, conseguem falar com vocês? Eu sei que a gente está no processo de criação e etc. Mas como é que isso vai funcionar na prática? Bom, a gente está nesse exato momento, como você disse, no processo de construção da empresa, porque é uma empresa.
né? Então, entre essa semana e semana que vem, deve sair da Assembleia Legislativa a lei, e já está lá. Após a lei, você tem um decreto, né, já colocando em prática o negócio, a SSA, com todas as suas derivativas aí, estatutos e todos os regramentos. Aí a gente começa a contratar as pessoas, a montar a empresa, a montar a estrutura física, porque até agora estou eu trabalhando junto com o governo do estado, junto com o Vidigal, que é o secretário de Desenvolvimento, o Ricardo Ferraço e o governador Renato Casagrande. Então, a gente está trabalhando para poder passar por essa etapa, que é uma etapa importante e natural do processo. Uma vez passada, a gente começa a operacionalizar. Quando isso estiver, e aí vai a nossa característica, né? Eu quero acelerar esse processo, eu quero botar tudo em prática rápido, eu já estou com tudo praticamente desenhado, mas eu tenho que seguir esse rito. Já tem um processo. Tem um rito, eu tenho que seguir, está tudo certo, mas a gente vai tentar acelerar dentro do que for possível. Então, quando eu estiver rodando, a gente vai ter nas plataformas digitais a forma de se comunicar com a gente vai ter uma sede, e vai estar aberta para as pessoas. Nós vamos fazer um roadshow no estado todo. Boa, tá? E aí, obviamente, a gente vai contactar essas entidades que já estão organizadas para que elas juntem as pessoas, para que a gente vá lá conversar e explicar o estado todo de forma regional. E aí, a partir daí, a comunicação vai ser como uma empresa normal. Então, vai ter os canais de comunicação, vão ter os acessos, não vai ter essa burocracia para poder falar com a gente, porque, no final de contas, a gente quer unir forças, né? E a gente não sabe de tudo, eu não sei de tudo, eu tenho muita coisa para aprender, meu time também, mas a gente vai buscar unir forças com quem já está aí, com quem já tem boas ideias, para poder realizar esse projeto. Maravilhoso, cara. Eu acho que... Eu não sei se eu teria outra palavra, porque eu fico... eu atuo muito no ecossistema de inovação no Brasil, e uma das premissas do ecossistema de inovação é a colaboração, e ver isso acontecendo no Espírito Santo é uma coisa que aquece muito meu coração, e a gente vê que a gente consegue juntos construir algo maior, e verdadeiramente assim, feliz mesmo assim, em viver isso aqui no estado, e o quanto a gente consegue ser o espelho também para outros estados, para outras instituições, de trabalhar junto, né? De construir junto. A gente não precisa inventar a roda. Se a gente olhar dentro do Brasil, Santa Catarina, através da CAT, há 30 anos atrás começou um processo. Hoje a tecnologia já representa a maior arrecadação de ICMS do estado, oriundo desse projeto, Surreal. Que foi exatamente essa colaboração, né? Se você olhar para fora do Brasil, se for no Vale do Silício, que todo mundo olha e estuda, começou assim. Existe uma colaboração. Lá existe uma guerra enorme entre as empresas, sim, mas existe uma colaboração ali para que aquele ecossistema seja referência. Está acontecendo isso na região do Texas agora, está acontecendo isso em Miami, está acontecendo isso na Europa. Então você vê que a gente não precisa inventar roda. A gente tem que, muitas vezes, e aí é um pouquinho da característica nossa, é querer fazer tudo diferente. Não, vou fazer diferente, vou fazer único. Cara, eu não quero fazer agora. Vamos fazer o feijão com arroz. Vamos fazer o feijão com arroz que está dando certo, colocar em prática e surfar essa onda. A gente tem um produto bom, a gente tem um estado organizado, vamos surfar essa onda. E aí, em paralelo, vamos inovando, vamos fazendo diferente, vamos, né, trazendo coisas realmente que vão gerar impacto com tecnologia ou com outro tipo de modelo. Mas agora... vamos fazer o que está dando certo. Não vamos perder tempo, não, porque senão perde o tempo. E perde mesmo. Hoje em dia as coisas são muito rápidas. Sim. E tem que andar rápido também, porque a reforma tributária está vindo aí. 32, 33, isso aí. E tem muita coisa que vai mudar para o Estado que hoje são características de fomento da arrecadação. Isso. Né? Então, por exemplo, com a reforma, o ICMS vai no Estado adquirente, vai para o consumidor. Uhum. Nós temos uma população pequena, o estado, 4 milhões e 100 mil habitantes aproximadamente, né? Provavelmente vai crescer, porque o estado vai crescer também junto. Mas aí a gente tem que... Mas mesmo crescendo, vamos supor que vai para 6, 7, ainda continua sendo pequeno. Pequeno. É um bairro de São Paulo, né? Se a gente for pegar estritamente. E aí, nessa ideia, é importante que tenhamos um foco no serviço, aí é bacana a ideia do turismo, porque o serviço você tem a contribuição local.
Lógico. Você tem o fomento local e as atividades do turismo são todas locais. Aí você tem aeroporto, você tem uma série de apêndices que geram renda para o local em relação a isso. E aí é bacana como que essa conversa com a Secretaria de Turismo, como que vai funcionar esse link entre a agência e as secretarias que tem o foco dessa... Então, uma das nossas funções, e até de estatuto, é fazer esse link com todas as secretarias, porque se a gente for falar desses 4 pilares que eu disse aqui, então, infraestrutura, turismo, tecnologia e a parte das empresas que têm uma pegada ESG, fala com todas. Você fala com o meio ambiente, você fala com a educação, porque sem pessoas preparadas, você não consegue ter um turismo eficiente, você não consegue ter serviço eficiente, você não consegue ter empresa. Aí então, cai na capacitação. Né? Aí você vem para a educação desde base, porque eu, particularmente, tendo um mandato de 2 mais 2 anos, que é como está previsto na lei, eu quero que daqui a 20 anos as coisas que a gente vai plantar agora comecem também a dar resultado. Uma delas é você ter uma educação de base forte, porque aí depois a pessoa vai subindo, aí vai se qualificar e tal, com uma cabeça diferente. A parte do meio ambiente, o Estado está se modernizando, precisa se modernizar, precisa acelerar, mas tem já vários projetos aqui para que essas licenças, esses estudos tenham uma forma e um processo mais dinâmico do que é hoje, né? Respeitando realmente tudo que tem que ser respeitado, porque não adianta você querer crescer, mas destruir. Você tem que crescer com, e não crescer sozinho, crescer com, e dá para crescer com, e dá para investir com o meio ambiente. Claro que dá, o mundo faz isso, então dá. Então a gente vai permear, no caso do turismo, tem que ter ali com o turismo um link muito, muito forte, não só para poder estar tratando de como que a gente vai atrair por região, porque também é importante, a gente não pode só olhar a região metropolitana, eu tenho que olhar lá para São Mateus, eu tenho que olhar para a Serra, eu tenho que olhar para o Sul, tem que olhar para tudo, porque senão cada vez mais você concentra e a gente precisa, num estado pequeno, descentralizar, fazer com que as regiões que são lindas tenham as suas potencialidades. E todos os mais de 70 municípios do estado têm as suas potencialidades. A gente precisa só entender isso, junto com a Secretaria de Turismo, por exemplo, fazer com que cada uma delas entenda. Aí vem a questão de treinamento, como é que a gente educa e treina as pessoas que estão à frente, né? As pessoas que estão trabalhando naquilo ali. Então, é um projeto grande. É um projeto grande. Imagina você tentar juntar prefeituras. A gente tem que juntar... Só na Grande Vitória já teria uma certa dificuldade, porque você são secretarias distintas, tem partidos distintos, aí você entra, sai do privado e vai para o público. Vai ter que politizar isso um pouco, não? Mas tem que existir esse diálogo. Vai ter que existir. Porque assim, é muito simples. Todo mundo quer desenvolver o Estado, vamos partir desse princípio, que todo mundo quer desenvolver o Estado, todo mundo quer gerar renda, riqueza, oportunidade de trabalho, desenvolvimento da população, saúde, segurança, tal, tudo isso, todo mundo quer. Não pode existir uma pessoa que não queira isso. Então, partindo desse princípio, a minha função não é política, a minha função é de chegar, conectar essas pessoas e falar, vamos em frente. A parte política tem todo o time político que está aí para tratar. Eu quero fazer o seguinte, eu vou seguir por aqui. Unir propósitos individuais. E vamos unir. Se você não fala com fulano, não fala com Beltrano, cara, isso aí já não é um problema pessoal meu nem da agência. O nosso problema e nosso desafio é fazer acontecer. Então, como que a gente faz acontecer? Porque, por exemplo, se Cariacica, Vitória, Vila Velha, Viana, né, e a Serra não estiverem unificadas, dificilmente a gente vai ter aqui uma campanha, vai ter um processo de turismo, vai ter, sabe, a gente precisa olhar dessa forma. Precisa olhar. Então, quando a gente, como eu falei, quando a gente vai lá para fora divulgar, eu tenho que divulgar o Estado, eu tenho que divulgar a Grande Vitória, eu tenho que falar para a pessoa o seguinte, olha, você vai em Manguinhos, aí no final do dia você atravessa a Vitória, você lá em Vila Velha, no final do dia você vem aqui na Praia do Canto, aí de noite, no outro dia você já vai lá para a Serra. Eu vou ter como vendedor que vender essas potencialidades. Eu não posso chegar assim, não, só vou falar de A, B, C. Não existe isso. É um desafio? Eu estou sendo simplista? Sim. Sei que isso vai bater algumas vezes em algumas paredes e muros? Vai. Bom,
Eu treino todo dia, 2 horas por dia. Eu vou pular esses muros, cara. Eu vou pular os muros. Então, enquanto eu tiver essa energia, eu vou pular os muros. Porque a nível político, tem uma frase que é muito dita: por que simplificar se é mais fácil complicar? E a gente faz ao contrário no empreendedorismo. A gente tenta simplificar e nunca complicar. Isso. E esse é o entrave que vai ser da agência. Dando né? um exemplo para você, as agências. Eu estava agora na Semana do Brasil em Nova York, né? E eu tive o prazer de participar da primeira reunião dos presidentes de Investes. Então, estava lá o pessoal das Investes do Brasil todo. Eu fiquei assim, começando, estava ali para aprender, ouvindo, 2 ouvidos, uma boca, falava menos, só ouvia. Só em Nova York, o estado de Minas deve ter arrecadado naquela semana, obviamente, que é um processo, né? Eu já vinha conversando e tal, chegou lá, combinou no fechamento. Mais de 70 milhões de dólares, São Paulo, 100 e tantos milhões de dólares, Rio Grande do Sul, não sei quantos milhões de dólares. Então, existe um dinheiro no mundo que está buscando locais para investir, oportunidades. Então, a gente não pode ficar fora dessa. A gente não pode ficar e não vai. O governo do estado tomou uma decisão muito importante e muito bacana, que foi de criar a sua agência, de acelerar o processo, né? E de colocar realmente o trem para andar. Então, está todo mundo, não só o governador, o vice-governador, todas as secretarias, e eu tenho conversado com quase todos eles, estou ainda neste processo, estão todos eles assim, muito motivados, felizes e de portas abertas para que a coisa aconteça. Eu não vou perder minha característica, eu sempre falei isso para o governador e para o vice-governador, não vou perder minha característica de empreendedor. Então, vou marcar, vou bater na porta e vou, se der para acelerar, vai acelerar. Se não der, me explica por quê. Ah, mas se não está na lei, se não tem lei que fale que vai demorar mais do que 7 dias, 7 dias sem estar pronto, cara. Não tem o que discutir. Se não, vamos sentar e vamos ver o que está pegando. Porque eu acho que essa é a minha função. Sim, é isso que não só o governo, como a sociedade espera de mim. Então, é isso que eu vou fazer. É unir propósitos individuais em prol de um propósito coletivo, né? A gente trazer isso para a mesa e todo mundo ter essa clareza. E eu estou vendo que essas articulações estão acontecendo e é difícil dizer não em prol de um propósito coletivo, né? Então, é uma maneira, sendo simplista, fácil de vender, fecha aspas aqui também, de a gente juntos construir não só o Espírito Santo, mas um Brasil melhor e que a gente possa levar isso ainda mais longe. Porque no final do dia, o que a gente fizer aqui de legal, de bom resultado, de impacto para a sociedade, vai respingar, porque está todo mundo se olhando. A gente tem reuniões, né? Está todo mundo aí, hoje em dia, com a internet, com a comunicação na velocidade que está, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Então, que nós sejamos, além do Estado mais estruturado, mais organizado do Brasil, sejamos a referência para o Brasil todo. Em várias outras coisas. Que sejamos. Então, tem que trabalhar. Boa. Rogério, você, enquanto empreendedor, como é que você acessaria o InvestES como parceiro? Como é que seria a sua visão assim, do que o InvestES a agência pode trazer ali? Seja como um soft land aqui para o Espírito Santo, para o Brasil e o Espírito Santo Brasil, né? A agência ela vai ter os seus canais de comunicação, ela vai ter as suas presenças em escritórios regionais, não só no Espírito Santo, como em São Paulo e provavelmente fora do Brasil. A gente está com esse projeto. A gente vai ter um escritório em São Paulo, a gente vai ter alguns escritórios regionais aqui, que vão ser essa porta de entrada, né? Entrada e saída, para que a gente possa comunicar. A estrutura do InvestES, nós vamos ter um time comercial e de atração focado por verticais. Obviamente não vai ser uma vertical só. Então, nós vamos ter 3 gerentes sêniores que vão ter suas verticais ali dentro do seu guarda-chuva e com a especificação, com a profundidade, com as informações, dados, não só do estado como de fora, de cada uma dessas verticais. Então, a partir do momento que você for entrar em contato com a gente, ou a gente também vai entrar em contato, a gente vai alocar dentro de uma dessas verticais. Então, vai se assinar um NDA, a gente vai ter todo um trabalho de sigilo do que a gente está falando. Se uma empresa daqui está querendo investir, se está num projeto realmente de desenvolvimento de algum produto com um registro específico, uma patente específica,
Então, a gente vai ter um NJ para tratar os assuntos. Aí a gente vai daí para frente sair e buscar a necessidade que essa empresa está precisando ou trazer, porque também lá fora é a mesma forma. Vamos supor que uma indústria esteja estudando investir em algum estado no Brasil. Então, a gente vai lá, assina o NJ, vai, confere, mostra as potencialidades, mostra as características tributárias, mostra as características de localização geográfica, tudo isso. E aí vem para cá, busca qual é o melhor local regional, né, que fala mais com aquela indústria, que vai realmente ajudar aquela indústria a se fortalecer e o ecossistema local se fortalecer, faz esse link. Aí, a partir do resultado desses estudos, a gente começa a ligar as entidades. Então, a prefeitura do local, as secretarias necessárias e a gente acompanha desde a assinatura de um NJ ou de um protocolo de intenção até a entrega. A gente vai lá, para nós, é um projeto que a gente acompanha do começo ao fim. Fazer a integração. Né? Fazer toda a integração e acompanha, se a gente tem lá uma previsão de investimento de 100 milhões no estado, a gente vai acompanhar até que isso seja realmente cumprido. E aí a gente vai ter, dentro dessa estrutura, um time específico para isso. Muito bom, muito bom. É o Estado se fazendo presente. Né, o Estado se fazendo presente ágil e moderno. Né? Eu acho que é isso. Eu estou muito feliz, cara. Assim, eu acho que a gente vai conseguir ajudar, né? E deixar mais um legado e deixar para as pessoas. O Rogério já lançou uma flecha bem feita, né? E bem lançada, porque eu costumo dizer que filho você faz é uma flecha, né? Ele vai. Você lança, a melhor coisa que você tem na vida é o sucesso de um filho. E você lançou um filho que foi o Wine e que teve sucesso. Você fez o teu exit no momento que foi oportuno e agora vai para outra flecha. Agora vamos para outra flecha. Sangue nos olhos. Agora sangue nos olhos de novo. Pô, eu, assim, você imagina, eu estou aqui agoniado neste momento falando com vocês porque eu estou acompanhando aqui a votação da lei. Porque tem que fazer por isso. Então, eu estou aqui toda hora. Cadê? Como é que não é? Tudo bem. Eu tento respirar e controlar a minha ansiedade. Não, vai dar certo. Já deu, porque, de novo, é um projeto do Estado. Sim. Né? É uma um visão do Estado. Governo. É do Estado. Tanto é que a tua função é 2+2, pelo que você comentou, né? E o ano que vem nós temos eleições. Isso. Então a gente projeta para o próximo governador, inclusive. Exatamente. Né? A gente passa para o próximo governador para que isso tenha uma continuidade. Assim como muitas das coisas que estão feitas aqui. O próprio Casagrande, com o seu fundo soberano, né, do Estado, ele fez isso com a poupança intergeracional. Está lá, é para todos os governos que vierem, cara, é legado. Eu acho que a gente tem uma sociedade hoje um pouco mais madura com relação a isso. A gente tem uma sociedade que pensa no Estado. A gente pensa, né, para frente, não é só agora. Só que a gente tem que aproveitar isso. Agora a gente tem que aproveitar. Rogério, que mensagem você deixaria para o empreendedor, para a instituição que quer empreender no Espírito Santo e ainda não percebeu que tem um estado inteiro aqui para apoiar isso? Não pense duas vezes. Comece ontem. Empreenda, coloque em prática o seu projeto. Não tenha medo de errar, porque você vai errar, você vai bater com a cara na parede, mas você vai aprender e você vai evoluir. Então, não espere você ter um plano perfeito, porque não existe plano perfeito. Existe plano com 70% ali de controle, 30% você vai aprender rodando ele, mas as pessoas ainda buscam só sair ou só empreender quando você tem certeza 100%. Não vai ter, é impossível, porque os fatores que você não controla, eles diariamente modificam, né? E você vai ter que botar na rua o seu projeto, o seu serviço, o produto, para poder ser testado. Então, acredite realmente no Estado, acredite. A gente trabalha, a gente mora no Estado que é pró-negócio. O Estado é pró-negócio. A gente tem facilidade de falar com as pessoas, né? Tem facilidade de debater com as pessoas. Se fizer tudo certinho, se fizer tudo de forma correta, honesta, você vai ter um ambiente, o melhor ambiente para negócio do Brasil. A gente não tem um maior mercado. Não, nós não temos um maior mercado. Mas a gente tem um ambiente para que você acesse os maiores mercados de forma eficiente e que ganhe dinheiro, que gere riqueza, que gere emprego, que gere renda e que gere tributos para que o próprio governo reinvista isso nas suas ações. Então, não deixe de fazer, de executar. Bota a mão na massa,
e realize o seu projeto. E vem empreender no Espírito Santo. E vem empreender no Espírito Santo, porque aqui é o local certo para que você possa empreender, morar, né? Viver num lugar muito clima legal. Espetacular. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tem um clima, você tem gente, você tem culinária, você tem, né, locais diferentes. Você está perto. Poxa, 1h10 você está em São Paulo, quase 50 minutos você está no Rio, 50 minutos você está em Belo Horizonte. Então, tá tudo certo. Tem coisa para melhorar? Tem muita coisa para melhorar. Como vai ter sempre muita coisa para melhorar. A gente só precisa ir aproveitando, trabalhando as ondas, que é o que eu acho que a gente está fazendo aqui. Rogério, muito obrigado de verdade. Eu como um carioca que estou no Espírito Santo desde cedo. E um paranaense que está desde baiano, 2000. E um baiano, então quer dizer, você está vendo, né? O estado é feito por pessoas que são apaixonadas por aqui. Eu sou assim, um apaixonado pelo Espírito Santo, pelo ecossistema de inovação do Espírito Santo, pelo ecossistema de inovação em todo o Brasil, e ver isso acontecendo aqui no nosso estado, e poder falar isso também em todos os fóruns que eu tenho a oportunidade de falar. Eu falo com orgulho, assim, e faço questão de falar sobre o Espírito Santo e aquilo que a gente está fazendo aqui. Não só a gente, né? É muito sobre abrir portas, abraçar pessoas e construir isso juntos. E muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, né? Sempre que tiver a oportunidade da gente conversar, né? Não só sobre o InvestES, mas sobre as nossas potencialidades do Espírito Santo. Assim como vocês, eu faço desde 2003 isso, né? Porque o meu negócio, né, a Wine, me deu a oportunidade de viajar o mundo todo, o Brasil todo, de participar de muitos eventos, muitos encontros. Eu sempre divulguei, sempre falei que... Tanto é que a Wine capixaba está aqui, porque ela poderia muito bem, depois que cresceu, que passou aí do seu faturamento de R$ 1 bilhão, poderia sair daqui, poderia estar lá em São Paulo, né? Poderia estar em outro estado, mas não. Ela é uma empresa que está aqui, que acredita. Porque eu acho que é assim que a gente vai construindo, né? Nós, empresários, empreendedores, temos que dar o exemplo. Vai ter um caso ou outro que realmente você precisa se deslocar, precisa estar... Tem, claro que tem, gente. Não é, né? Esse não é o 100%. Mas se você puder continuar, eu acho que a gente vem fazendo isso, vocês através do IBEF, a gente através das empresas, agora através do Invest, a gente continua construindo um estado muito legal aí para a gente, para os nossos filhos e para quem vier morar aqui no Espírito Santo. Estamos construindo aí um legado. Né? Com certeza. Maravilha. Muito grato. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Para você que está nos assistindo, até o próximo episódio. Compartilhe esse conteúdo com quem quer conhecer mais sobre o Espírito Santo, quem quer ter a oportunidade de construir junto o seu negócio. Conte conosco e com o InvestES. Valeu, até a próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.